Tá bom. Bem-vindas todas. Tô aqui abrindo o meu coração mais uma vez e eu tenho encontrado esse caminho desses compartilhamentos tão íntimos e tão profundos. E eu só chego nesse ponto, assim como eu fiz no meu primeiro livro, Abraço à Sombra. Cada um daqueles textos que lá estão, eles chegaram à superfície depois de um processo vivido, depois de uma compreensão alcançada, e que escrever aqueles textos me auxiliava, né, a colocar essa organização interna que tinha tomado lugar, colocar isso para fora, colocar isso para o mundo. Isso de alguma forma sempre me curava de alguma maneira muito nova, muito profunda. Ser ouvida, ser vista na minha expressão e perceber que ela é de tantos outros, né? Então hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre útero, sintomas, reconexão, conciliação, despedida e vida. E hoje eu vou falar só do meu lugar. Eu não tô trazendo aqui nenhuma receita pronta, nenhum caminho a ser seguido, porque eu acredito que nós todos somos seres únicos, individuais e completamente originais, né? E até como consteladora familiar eu sempre digo que não tem uma receita pronta para a gente seguir, né? Tem um caminho de autoobservação, de o nosso lugar na nossa família, na nossa vida, no nosso ser, na nossa compreensão. Então eu tô aqui hoje só para trazer mesmo um pouco das minhas experiências que eu tive com essa caminhada de sintomas como endometriose, sangramentos e depois culminando recentemente na retirada do útero, que eu fiz uma cirurgia agora em fevereiro. E muitas mulheres têm me perguntado sobre esse caminho, como foi para mim. Outras estão me perguntando, dizendo que estão vivendo esse processo também, que sentem esse movimento de tirar o útero, e que estão passando por questões de mioma, por questões de endometriose também, entre outras situações delicadas. E aí o que eu quero já deixar de antemão aqui para todos vocês é que eu não estou falando desse lugar aqui como uma receita ou como uma terapeuta. Eu hoje estou aqui como Daniela, simplesmente comentando como foi comigo, abrindo para vocês como que foi essa caminhada para mim. E aí, nesse espelhamento, que cada uma de vocês possa também se observar e encontrar o seu próprio caminho para lidar com esses sintomas, né? Nas constelações familiares, a gente tem uma visão muito clara, inclusive, não sei se meu professor está aqui ainda, Renato Chaan Bertatti, ele entrou agora há pouco aqui, eu vi ele entrando, que a gente observa todo sintoma como uma ponte para a solução, como uma voz, como algo que vem e chega pra gente trazendo uma possibilidade de entrar em contato com alguma energia que ficou bloqueada, com algum movimento interrompido que a gente viveu em direção a um amor, como alguma história que talvez venha muito lá de trás, de outras mulheres, de outros homens, de outras situações de casais, né? Esses mistérios que a gente não tem controle, mas que nos atravessam ainda assim. Dentro da minha visão espiritual, eu acredito que ninguém chega por acaso numa família, numa existência, e que de alguma forma aquele encaixe ele é preciso, ele traz também à tona questões que nosso espírito também precisa vivenciar, também precisa experimentar. Então, como hoje eu estou trazendo para vocês um testemunho, eu vou trazer também alguns aspectos espirituais das minhas compreensões e ainda que você não acredite nisso, né, pelo menos essa escuta respeitosa e aberta, talvez possa abrir novas perspectivas, né, para vocês. Ainda assim, eu sempre digo, para aqueles que não acreditam em um caminho ou outro espiritual, ainda assim a vida está se mostrando daquela maneira, com aquela situação, com aquele sintoma, com aquele desafio. E aí a gente vai precisar encaixar isso de alguma maneira também na nossa leitura pessoal, emocional, relacional, né? E a gente fala também nas constelações dessa visão mais sistêmica, a gente do nosso lugar na nossa família. E em se tratando aqui
de útero, de endometriose, a gente vai estar sempre lidando com o feminino. Nós, mulheres, a gente vai estar lidando com as nossas mães, com as nossas tias, com as nossas avós, com as nossas bisavós. A gente vai trazendo, né, essas cargas que de alguma forma chegam até nós não simplesmente como um peso, mas como um aprendizado que chegou até nós e que a gente tem ali a chance daquela corrida de bastão. Esse bastão está com a gente agora, a gente tem a chance de levar ele um pouquinho mais longe em gratidão a tudo que elas fizeram até então. Então, eu fiz recentemente uma live um pouco antes da cirurgia com um acupunturista, o Henrique Afonso, onde a gente conversou sobre a importância de olhar para os sintomas com compaixão, com cuidado, com carinho. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente tem a tendência a dizer que um órgão nosso que está dando problema é um órgão que a gente precisa, né, tirar, que ele não fez bem o que deveria ter feito, que é um órgão defeituoso. Por exemplo, se uma pessoa está com o fígado mais frágil, agora nesse caso, com o útero mais frágil, é como se houvesse ali uma visão de um defeito. E eu comecei a perceber em mim que, na verdade, aquilo ali, né, esse órgão havia se tornado um para-raio, um órgão em mim que começou a puxar para si toda a atenção, todo o conflito, né, justamente como um movimento de amor também, para que com aquele grito do sintoma, com aquela expressão, eu pudesse escutar o que talvez esteja em excesso, o que talvez esteja em falta, o que talvez esteja fora de lugar. Lógico que isso não foi sempre assim. Eu tive uma caminhada, como todas as mulheres, começando ali pela adolescência, quando chega a menarca, aquele susto, né? E já começa com o sangue. E a gente aí já começa a precisar ressignificar o contato com o sangue, não como um sangue que está ali como uma ameaça, né? A gente está, meu Deus, eu estou sangrando, o que está acontecendo? É o sangue da vida, é o sangue que ali está todo mês dizendo pra gente, olha, eu estou me renovando para que você possa dar a vida, dar a luz a alguém. E é lógico que ao longo dos últimos, acho que dos últimos séculos, mas mais precisamente de 100 anos para cá, a gente teve aí um momento de uma aceleração nas nossas lidas como mulheres, né? A gente começou a ir para o mercado de trabalho, a gente começou a precisar render também nesse aspecto de provedoras, a gente teve que se mostrar, às vezes, não tão sensível, não tão histérica, não tem essa expressão da histeria que vem do útero, essa hipersensibilidade que muitas de nós temos, né? E a gente começou a precisar calar essa voz, suprimir esse espaço de expressão. E aí vem na gente uma sensação de inadequação com essa natureza feminina. É como se a gente precisasse acelerar e trazer o nosso masculino, que é essas duas energias que eu estou falando agora, né? O nosso feminino, que todas as mulheres e homens têm, e o nosso masculino, que todos os homens e mulheres têm. Que esse masculino é uma energia da ação, do ir para a lida, do concretizar, enfim, essa energia que move. E o feminino, isso não é sinônimo de mulher e homem, tá? É uma energia. Como o yin e o yang, é uma energia no yin, do feminino, do silêncio, do gestar, da meditação, da noite, da calma, da tranquilidade, né? Desse espaço de espera e de gestação, né? Então, tanto mulheres quanto homens têm esses aspectos. E aí, como nós, mulheres, precisamos acelerar para valer, fazer muito uso desse princípio masculino em nós, naturalmente aconteceu um desequilíbrio. E eu falo disso com muita segurança porque eu já participei de diversos cursos que trabalham feminino, de diversos workshops também, onde a gente conversa sobre isso, onde a gente pode observar outras mulheres dizendo, né, desse cansaço, dessa aceleração, dessa dificuldade em encaixar com o feminino que a gente conheceu às vezes em outras gerações e
obviamente, gente, não como um erro, mas como uma caminhada que ainda está buscando. Nessa história dos pêndulos, né? Às vezes era de um jeito, a gente foi lá naquele excesso no outro, será que eu posso voltar um pouquinho e ir suavizando esses excessos, né? Então a gente vai se experimentando nesse pêndulo, a gente vai, né? Às vezes eu vou lá pro excesso, eu fico bem acelerada, bem masculina, eu vejo, pera, tá demais isso aqui é bom pra mim, mas não nesse volume máximo, eu posso baixar um pouquinho esse volume? E aí eu vou voltando, né? Resgatando esse equilíbrio em mim. Por isso que eu comentei hoje na legenda do meu texto, convidando vocês para essa live, que eu ia falar a respeito da reconexão e da reconciliação com o meu feminino interior e também de um reequilíbrio, um equilibrar do excesso desse masculino que estava acontecendo em mim. E aí, quando eu digo que isso é uma questão de toda uma geração, e eu digo isso por conta dessas experiências que eu falei agora há pouco que eu vivi, porque muitas mulheres reportam essa mesma situação, ou sintomas também, né, no útero. E eu não estou dizendo que todo e qualquer sintoma no útero se refere a essa dinâmica, mas eu estou aqui, como eu disse para vocês hoje, para fazer esse compartilhamento, né? Então, lá naquele primeiro momento, quando vem pra gente a menarca, e que com toda esse movimento civilizatório, essa desconexão com a natureza, a gente foi perdendo esses ensinamentos do que é a ciclicidade do ser mulher. O que significa estar com seu ciclo menstrual ativado e esse período, por exemplo, né, da TPM, que eu gosto muito, uma das minhas referências grandes nesses estudos é a Renata Pinotti, que é uma nutricionista, doula, consteladora familiar com quem eu fiz alguns cursos, e ela explica que é o tempo para mim, tempo para meditar. É um tempo que eu preciso parar um pouquinho para que eu possa dar um espaço para essa menstruação lá no primeiro, no segundo dia, vir com mais tranquilidade. Só que quando a gente não se dá esse tempo para meditar, esse tempo para mim, muitas vezes, inconscientemente, a gente produz o sintoma da cólica, da dor, para que a gente possa ir para esse retiro, para esse silêncio, sem a culpa de estar parando de produzir. Eu estou tão culpada de parar a minha produção, a minha aceleração, que para eu poder me retirar dessa correria, eu gero um sintoma para poder ir para a cama e parar um pouquinho. Eu estou só trazendo esses assuntos assim em geral para que vocês possam começar a perceber também que existem duas dimensões aí. O corpo e o sintoma como uma expressão de uma necessidade interior, uma necessidade emocional, uma necessidade até mesmo, por que não, espiritual. Uma necessidade de um aprendizado, né? Então, na minha vida, conforme eu fui vivendo isso, eu vivi esse período com essa profunda desconexão da natureza e dos ciclos da vida, de perceber que nós, mulheres, a gente tem esses ciclos por uma razão, a gente aprende com eles e a gente aprende a ler a vida, a natureza como um todo. Porque a natureza tem ali as 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Se eu quiser ficar vivendo só no verão, negando que ali vai ter um outono, um inverno, a gente vai lutar contra essa natureza. E a mulher também, na sua natureza interior, ela não vai conseguir lutar contra o seu tempo para si que ela precisa tirar. Esse espaço, né, de conseguir viver o seu ciclo como um todo, ou o ciclo logo em seguida que vem com a renovação, né, com aquela abertura para a vida, com toda a vontade também de encontrar um parceiro, a excitação que vem nessa fase do ciclo, a alegria, o verão, a primavera com o florescer e que talvez possa ser, né, de alguma forma fecundado e trazer a vida. Então, é um pequeno mapa para que a gente possa observar como que essa vida lá fora se dá e nós, mulheres tão cíclicas, não que os homens não sejam, porque os homens também, né, têm uma outra forma aí de ser, mas que são natureza também e estão conectados, né, com, por exemplo, todos nós somos aí 70% feitos de água e a gente está sempre com essas nossas marés interiores também acompanhando os ciclos da lua
e se movimentando, né? Só que os homens percebem isso muito menos do que as mulheres. As mulheres, elas têm esse ciclo de uma forma muito óbvia, muito intensa. Todo mês a gente visita esses lugares. E aí, naquele tempo, quando eu fiquei mocinha, digamos assim, lá pelos 13, 14 anos, a gente tem vivido histórias da nossa sociedade, da nossa civilização, que é essa conexão com essa sabedoria da natureza, sabedorias dos ciclos que nós todos temos, nós todas temos, né? Isso se perdeu, a gente perdeu o contato com isso. E aí a menstruação, o sangrar virou dor, incômodo, inconveniente, que eu quero suprimir, que eu quero deixar de lado, que eu quero, né, passar rápido. Meu Deus, que horror ter esse útero, que horror sangrar, que nojo desse sangue, que difícil isso daí, né? Então, eu fui vivendo também essa experiência, como muitas outras mulheres viveram algo semelhante, e depois veio, né, a vida de mulher casada, com esses mesmos sintomas ali já acontecendo. Eu não fazia ideia que já era um sinal de que a endometriose estaria aí. Para quem não sabe o que é endometriose, é um crescimento descompensado, né, do endométrio do útero, que ele cresce demais e ele sai inclusive para outros órgãos dentro do abdômen. Ele pode se instalar ali também no intestino, ele pode se instalar na bexiga, no ureter e outros órgãos. E aí no período que a gente tem aqueles hormônios da menstruação, essas áreas no abdômen sangram também. Então é uma doença benigna de comportamento maligno, porque ela cresce, ela sangra, ela causa muita dor e às vezes ela chega até em outros órgãos, em alguns casos bem raros, até no pulmão e no cérebro. É uma coisa muito desafiadora para a ciência, né? Já existem algumas hipóteses que isso estaria ligado às células totipotentes lá da fase nossa ali das primeiras divisões celulares e que talvez isso estivesse se desenvolvendo, por exemplo, no cérebro em função, né, dessa programação aí celular. E são hipóteses que eles têm, né? No meu caso não foi nessa gravidade toda, mas foi uma doença que foi me acompanhando na minha vida reprodutiva, né? E aí eu me casei, eu tinha 23 anos, comecei a morar junto com o meu marido, com quem eu tô até hoje, e sempre havia ali uma presença forte de sangramento, uma presença forte de incômodo, de dor, né? De uma sensação, e eu já vou entrando aqui, gente, na parte mais profunda do que esse sintoma trazia, né? Como se ele fizesse um caminho fechado, né, para esse encontro com o homem, para esse encontro com a sexualidade. Tá ali, você quer, a sua mente quer, mas o seu corpo tem um sintoma. E as mulheres têm vários tipos de sintoma nesse sentido, que mostra que às vezes o nosso corpo, o nosso inconsciente, ele tá fechado. Tem algo que a nossa alma quer, o nosso espírito quer, a gente quer viver aquele encontro, mas existe um bloqueio. Isso pode vir com cistite, com a endometriose, com ovário policístico, com, enfim, a cândida e tantos outros sintomas, né, que acontecem com as mulheres. Então ali, no meu caso, era uma situação de indisponibilidade. E aí eu começo a falar também como consteladora familiar, porque muitas vezes essa indisponibilidade, ela vem de muito longe. Ela vem ali de outras gerações, às vezes de traumas, né? Eu tive a oportunidade de ver o meu caso. Eu fui fazer uma constelação sobre a minha questão da endometriose e eu vi que ela estava muito ligada à morte de uma bisavó minha que morreu num parto. E aí aquilo ficou de alguma forma gravado em mim e esses sintomas também trouxeram essa situação para que eu pudesse, talvez, sobreviver, me proteger. E efetivamente, depois, numa das minhas gravidezes, eu tive uma situação de quase morrer, né? Porque eu tive a minha primeira filha, eu estava com 29 anos, foi uma gravidez muito tranquila, muito desejada, muito em paz.
E depois de 3 anos, ela já estava com 3 aninhos, eu falei com meu esposo, vamos ter o segundo então? Vamos. E eu fiquei grávida de trigêmeos. E um deles ficou na minha trompa direita e não desceu. Eu tive a oportunidade de conversar com o meu médico na semana passada e perguntei, será que ali já era endometriose, doutor? Esse fato de eu ter tido uma tubária? Ele falou, olha, não é possível afirmar, mas é possível que isso tenha acontecido por conta dessa situação que você viveu, que você já tinha, sim. Porque foi interessante que eu fui atendida na emergência, eu grávida dos gêmeos que tinham chegado no útero, grávida de um outro bebê na trompa direita, e aí eu não sabia o que estava acontecendo, ninguém conseguiu identificar, e eu entrei numa hemorragia interna intensa, e quando eu fui para o hospital, os médicos viram que eu já estava ali perdendo muito sangue, estava grávida de 2 e com uma tubária. Eles só descobriram quando eles me abriram numa cirurgia, né, de laparoscopia, de videolaparoscopia. E aí o médico conseguiu tirar a trompa com o nosso segundo filho, que eu dei nome, sobrenome para ele, o nome dele é Miguel. E ele foi retirado pelo corte da cesárea com os outros 2 bebês no útero. Então, de alguma forma, eu reproduzi essa situação que eu fui saber depois, não exatamente da mesma maneira, mas esse risco de vida, que não é em função dessa bisavó, não é em função disso, mas de algum registro meu, seja espiritual, seja sistêmico, ou seja algo novo que eu simplesmente vivi e que veio e que aconteceu dessa maneira, né? Isso foi em 2010, quando eu vivi essa experiência. E, obviamente, que isso me deixou com muito medo do meu sistema reprodutivo, com muito medo do ser mulher, com muito medo do útero, né? Com muito medo do que está acontecendo aqui. Como é que a gente pode engravidar e passar por uma situação dessa de risco? Porque realmente a maternidade, ela envolve sempre uma questão de vida ou morte. E isso é interessante a gente admitir desde já, né? Bert Hellinger, ele sempre dizia isso, que não há nada que engaje mais o ser humano na vida do que o sexo, porque o sexo, ele tem em si essa natureza de nos envolver em situações de vida e de morte. Porque quando uma mulher engravida, ela está se colocando ali à disposição da vida e do risco também dela morrer. É claro que a ciência evoluiu e eu tenho certeza que se não fosse a ciência eu não estaria aqui para poder conversar com vocês e contar essa história. Agora, isso é da natureza humana, esse caminho, ele sempre envolveu, né, esse risco. E de alguma forma a gente conseguiu, né, desenvolver excelentes tecnologias para conseguir monitorar e manter, por exemplo, os partos normais, onde é possível manter o parto normal com segurança, e aqueles partos normais também, mas que de alguma forma com menos risco precisaram se dar pela cesariana, né? E eu não tô aqui para defender um nem outro, continuo contando aqui tão somente o meu testemunho, a minha história. E quando eu voltei dessa experiência, eu voltei com bastante risco, ainda meio sem saber se eu ia conseguir manter os outros 2 bebês, porque eles ficaram com 8 centímetros de descolamento, e eu fiquei com aquela sensação, aquela tensão de que a qualquer momento eu poderia, né, ter novos abortos espontâneos, e isso poderia acontecer. Então foi um período de bastante tensão para mim, que eu vivi lá em 2010. Graças a Deus as coisas foram se tranquilizando, eu recebi uma excelente assistência médica. Esse médico que me operou lá em 2010 me operou de novo agora em fevereiro desse ano. É uma pessoa a quem eu sou muito grata e com quem eu vivi essas experiências de uma forma bastante intensa, né? Eu sempre falo, né, salvou minha vida. Eu sei que foi Deus que mandou, né, que Ele é que tem esse grande poder, mas eu sempre agradeço a Ele, né? Falo, agradeço a você e a toda a sua família e tudo que te trouxe até aqui para ser esse médico, para poder, né, cuidar de mim nesse momento, a quem eu sou muito grata. Eu sempre oro por Ele. E
toda a equipe ali, né, de assistência, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eu sempre tenho essa gratidão muito grande. Só que depois, gente, que eu vivi essa história, eu comecei a ter ciclos mais e mais dolorosos, mais e mais difíceis. A endometriose, ela foi se intensificando. E aí, eu digo para vocês que foi exatamente quando começou também a minha caminhada de aprofundamento pessoal e espiritual no autoconhecimento. Porque quando você vive uma situação dessas, que você quase morre, e no meu caso, um dos filhos faleceu, e todo o medo, toda a atenção dos outros dois também falecerem, das coisas acontecerem, e realmente aquilo foi me tocando de uma maneira muito intensa. E eu comecei a me dedicar bastante para a espiritualidade, para autoconhecimento, até para eu conseguir voltar ao centro. Porque quando você passa por uma situação dessa, muitas vezes você fica muito vulnerável, você fica muito frágil, né? E aí eu fui experimentando esses caminhos até que, em 2012, efetivamente, eu tive o diagnóstico claro de que eu estava com endometriose. E aí vem aquela sensação de luta. A luta do meu organismo contra mim, eu contra o meu organismo. O que está acontecendo, né? O que esse sintoma traz? E nessa época, eu ainda não tinha essa visão clara. Eu só tinha um pensamento muito objetivo do que eu tinha que fazer para melhorar. Um dos caminhos principais que eu encontrei e que me ajudou demais foi buscar a alimentação anti-inflamatória, né? Com menos açúcar, ou na época eu fiquei sem nenhum açúcar, com menos glúten, ou praticamente nenhum glúten, né? E tudo que virasse açúcar muito rapidamente no corpo, porque isso tudo inflama. E sendo uma doença muito inflamatória, como a maior parte das doenças são, né? Quando você desinflama o seu organismo, você acaba favorecendo que essa doença se acalme. Na mesma época, eu procurei também um tratamento hormonal, que foi a colocação daquele chip de gestrinona. A gente sabe que tem muitas mulheres que usam esse chip com outros propósitos, né? De massa muscular, de beleza, mas esses chips, originalmente, eles foram criados para mulheres com esse quadro de endometriose e ovário policístico, né? Ele atua muito bem nisso. E aí depois ele foi tomando essas outras características, né? Do chip da beleza, do chip da testosterona. E eu nunca quis entrar mesmo no uso da testosterona. Eu falei, olha, o que eu preciso para poder regular essa doença? E eu ia e fazia essa reposição hormonal por meio desses chips que eu implantava anualmente. E aí, nesse período, foi um período de descanso que eu tive, que eu fiquei usando durante 7 anos esse chip, enquanto eu vivia as minhas descobertas, os meus entendimentos. E é lógico que tudo na vida, né, quando você tem uma escolha, ela vem com as suas consequências. E o uso do chip, ele trouxe, assim, outras consequências, né? Algumas boas e outras não tão boas. Porque primeiro que é um hormônio que simula o masculino, né? Ele simula um pouco isso. Então, os pelos crescem, a libido cresce, tem esse lado bom, né? Enfim, às vezes a irritabilidade, alguns cheiros também, as coisas mudam bastante, mas eu tava pensando, bom, eu tô conseguindo aqui, com esse chip, ficar com meu útero. Eu, na época, tinha 34, 35 anos. Eu falei, não, pelo menos eu vou conseguir manter e eu vou dando um tempo descobrindo o que eu faço. E eu percebi que só a colocação do chip não resolveu a questão como um todo. Eu continuava tendo muita dor, muito sofrimento, né? E aí depois, quando eu comecei a questão da dieta anti-inflamatória e o uso de ômega 3 em doses mais altas, tudo isso com o acompanhamento nutricional bem cuidadoso, com um biomédico aqui em Brasília, eu consegui controlar a doença, controlar a dor e passei anos muito tranquilos. E nesse período eu fui começando a fazer mais aprofundamentos nesses estudos das constelações familiares, entender também que os sintomas são algumas dessas vozes do nosso corpo que nos habitam de alguma maneira, estão ali presentes. Então, ao invés de eu ver o meu útero
como inimigo, a endometriose como, né, uma maldição, eu comecei a ampliar o meu olhar, porque de fato traz medo, traz dor, traz sofrimento, mas traz também essa percepção de uma ponte para a solução. O sintoma, e qualquer sintoma que seja, gente, seja um sintoma físico, emocional, mental, espiritual, o sintoma é sempre uma ponte para a solução. E isso traz pra gente essa ampliação de recursos. A gente para de se sentir vítima da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa história pregressa, né? E passa a ser um protagonista. E eu teria todas as razões aqui para poder talvez dizer que isso seria uma culpa genética ou, enfim, sistêmica, porque a minha mãe tirou o útero aos 36 anos, a mãe dela, minha avó materna, tirou o útero e os ovários aos 36 anos, e eu não sei como que isso caminhava lá para trás. Só que aí eu percebi, bom, se de alguma forma o meu espírito veio parar aqui nessa família com essa situação que se mostra aqui, de alguma forma eu vou ter um proveito disso para mim. E não como algo de culpa, mas algo que já vem sendo registrado, esse impacto no útero como um para-raio que recebe toda a carga, toda a tensão ali nele, que ele fala, vai, manda para mim, né? Manda para mim toda essa tensão. E aí depois, é quase como se ele se colocasse ali a serviço, não digo quase não, ele se coloca a serviço que a vida vá adiante, que chegue até mim ao preço que custou, exatamente com essas dores, com essa questão, né? Então, eu comecei, ao invés de olhar para essa doença como algo que estaria ali me vitimizando, me sacrificando, como uma voz, um choro, uma dor que eu precisaria ouvir e que estava ali me garantindo também, além desse aprendizado, a sobrevivência, né? E essas tensões todas indo lá para aquele lugar, para o meu útero. E aí, gente, veja como as coisas mudam, porque se até então a gente fica se vendo vítima desse útero, vítima dessa dor, vítima desse sintoma e desse diagnóstico, a gente entra num lugar de, eu quero tirar logo esse negócio. Tira logo esse negócio de mim, chega no médico e fala, não, arranca de mim esse útero. E eu não tô aqui condenando quem pensa dessa maneira, né? Eu tô colocando essa percepção de que talvez tenha algo além ali, porque muitas vezes eu quis me livrar do meu útero e eu quis, sabe, chega, eu não aguento mais. E aí, efetivamente, eu passei por uma experiência que transformou mesmo o meu caminho, que foi quando eu já estava 7 anos com o uso, né, desse chip, já sem menstruar esses 7 anos, e ampliando a minha forma de ver, de olhar para o mundo, de olhar para a vida, chegou em mim essa informação de que eu estava tendo uma alteração em exames clínicos que trazia também um indicador cardíaco importante em função do uso do chip. Aí eu dei aquele passo para trás. Falei, pera, eu vou tirar o chip agora e eu vou ver o que vem, né? Eu vou observar um pouco mais. E assim, quando eu contei isso pro meu médico que me operou agora recentemente, ele falou, não, mas aí foi o seu grande erro. E eu vou dizer para vocês que não tô falando que eu tô certa, nem que eu tô errada. Foi assim, porque na época eu não busquei uma segunda opinião. Eu fiquei tão apavorada com essa história de ter essa história no coração que eu falei, vou tirar e vou dar uma observada no que acontece. E pegou justamente o período da pandemia, que a gente acabou não indo muito em médico, sabe? E aí eu vi o meu corpo, logo que eu tirei o chip, foi uma fase até que eu emagreci bastante, sabe? Eu tava muito, assim, bombada mesmo por conta do chip, e aí eu dei aquela diminuída. Eu ainda fiquei uns 8 meses sem menstruar, mas fui sentindo o meu corpo, fui sentindo as situações todas, e aí eu comecei a viver experiências e cursos de reconexão com o feminino sagrado.
de reconexão com os ciclos da vida, com os ciclos em mim. E eu vivi esse curso, gente, eu recomendo demais, com a Renata Pinotti, tá? Ela tá aqui nas minhas redes, se vocês quiserem depois segui-la e conhecer, porque ela faz de tempos em tempos esses cursos de uma iniciação das mulheres no feminino. Porque, como eu estava dizendo para vocês, em função dessa aceleração da sociedade, de tudo que a gente viveu, nós perdemos o contato com o ser natureza. Nós somos terra, nós somos natureza, nós somos esses ciclos. Então, quando a gente quer reaprender como ser mulher, a gente precisa buscar a companhia de outras mulheres. E a gente está vivendo um tempo da história que estão tendo vários cursos de reconexão com o feminino, de reconexão com essa mulher selvagem que a gente fala, mas é o selvagem natural, é o selvagem que está em conexão com seus instintos mais profundos, né? A gente tem aquele trabalho da Clarissa Pinkola Estes, que algumas pessoas que estão aqui na live fazem a leitura desse livro, que é um livro que desperta na gente o contato com os arquétipos que estão em todos nós, né? Então, esses arquétipos todos, eles se mostram, eles vão aparecendo em determinadas fases e ao longo do mês a gente passa aí, 4 estações ao longo do mês que nos conectam com a importância dessa ciclicidade. E quando a gente se reconecta com a nossa ciclicidade no corpo, a gente se conecta com a ciclicidade lá fora, com a ciclicidade emocional das pessoas, com a ciclicidade da vida, que vai ter seu verão, seu inverno, vai ter seu sofrimento, vai ter sua alegria. E a gente vai aprendendo a fluir novamente dentro dessa natureza, de uma forma muito bela, né? E eu fui viver esse curso. Existem também práticas mais experienciais, como por exemplo você usar o MODES, o absorvente de pano, e colher, né, a sua lua, né, o seu sangramento, você coloca numa tigela com água e aí você devolve para a terra aqui, esse jardim aqui da minha casa. Algumas dessas árvores eu vivi isso, de poder devolver a lua, né, como uma semente para a terra, que ali a terra ela vai transmutar essas energias, transmutar essas percepções a respeito, né, da gente mesmo. E eu fui vivendo, gente, de uma forma muito bonita. Assim, esse curso me deu espaço para perceber o quanto meu útero estava sendo carinhoso comigo, o quanto meu útero estava sendo gentil com essa minha história, né? Inclusive demorando para voltar a sangrar, porque eu tinha vivido aquele trauma lá atrás, né, de quase morrer num sangramento extremo, da perda, né, do bebê e da hemorragia. E aí ele ia pingando devagarzinho até que ele foi voltando, né, a sangrar, e eu fui podendo de novo me reconectar com essa sabedoria, com essa confiança na natureza em mim. Então foram 2 anos muito interessantes que eu vivi de estudo interior com outras várias mulheres a respeito desses ciclos. E isso me curou de muitas formas. Inclusive sexualmente, as coisas passaram a estar muito mais em conexão. Antes, aquele interdito que tinha, com a quantidade de sintomas, né? Muitas vezes não só endometriose, a cistite de repetição, a candidíase, enfim, o HPV. Quantas mulheres passam por isso? Tá lá, aquele interdito. Quando você retoma essa conexão e esse espaço interior de você com você, mulher, entendendo, ouvindo o seu corpo, dando tempo para suas pausas, o seu corpo sorri, desabrocha, inclusive nos momentos que você está aberta para a vida sexual, e aquilo que era interdito vira estrada ampla, né, para você viver a sua sexualidade, o seu prazer, né, o seu orgasmo, o seu encontro e a sua entrega para aquele homem, né, ou para algumas mulheres, para aquela mulher, o que for. O que eu quero dizer para vocês é que isso foi um tempo de experimentação, só que, ao mesmo tempo, a endometriose ainda estava lá. E a endometriose, nesse período da pandemia, né, quando eu fui voltando a menstruar, ela foi voltando a crescer novamente. E, lógico, né, quando o médico me ouviu, ele falou, olha, você se arriscou muito, você não podia, né, ter ficado sem o chip, a gente poderia ter encontrado um outro caminho, etc, etc.
Eu falei, olha, não sei porquê, se inconscientemente eu busquei por isso ou não, mas comigo, né, se deu por aí. Eu fiquei bastante arrependida, mas depois que já tinha passado, que eu já tinha vivido todas aquelas descobertas sobre o ciclo, sobre, né, a situação toda de escuta do meu corpo, eu vou dizer para vocês que não adianta também dizer que eu me arrependi ou que eu faria diferente, porque, né, já foi assim. E essa história, eu já me deparei num certo momento ali voltando a ter menstruações muito volumosas, né, e precisando novamente de entrar com agora um novo hormônio, né? Eu precisei colocar a gestrinona mais um outro hormônio também, para que eu pudesse conseguir controlar. E aí nesse momento que eu busquei esse mesmo médico que me operou lá atrás, ele falou assim, vamos ver se a gente consegue controlar assim, porque pode ser que com a chegada da menopausa, a endometriose é uma doença que ela fica completamente desligada, ela desliga, ela se acalma. Isso me faz pensar um pouco quanto isso tinha a ver com o meu histórico, né? Desse medo do reproduzir, esse medo do engravidar, do parir, do risco, né? Foi muito interessante pensar que quando entra a menopausa, que a mulher sai desse ciclo, a doença para. E todas as implantações de endometriose, é como se elas secassem dentro do organismo, elas viram uma cicatriz. Olha que interessante. E aí eu falei, bom, eu já tô com 45 anos, né? Muitas mulheres da minha família tiveram menopausa com 42, 43, né? E aí, como que isso vai se dar? Ele falou assim, não, vamos observar e vamos vendo. Só que isso começou a pesar no meu corpo, apesar de eu estar ali com o meu útero comigo, o excesso do uso de hormônios para poder controlar os sangramentos e a doença, o peso, o cansaço dentro do meu organismo, né? As limitações, aí voltaram as limitações todas de malhar, de ter a vida sexual, de conseguir entrar na piscina, de conseguir, né, ficar sem dor. E aquilo foi pesando, e eu achei muito interessante porque esse é um médico bastante respeitoso e ele falou assim, olha, a gente vai fazer de tudo para não precisar tirar, mas se chegar a hora de tirar o seu útero, a gente vai, né, vai cuidar com todo carinho dessa retirada aí. Então tá bom. E realmente a coisa foi escalonando, né, até que chegou nesse ponto. Eu tive uma viagem em julho do ano passado para o México, e lá no México, mesmo com essas medicações, com tudo, quando eu me vi ali obrigada a fazer caminhadas muito longas, a ter uma vida mais ativa, né, mais esportista, assim, porque eu tinha que fazer tudo a pé, ir para lá e para cá e dançar todos os dias, que era um curso que eu fazia que todas as noites fechava com dança e tudo. E aí eu falei, não é possível que com todos esses remédios eu ainda tô sangrando. E aí eu fiquei com muito medo de estar num país longe do Brasil, longe do meu médico, longe do meu marido, longe da minha família. Eu falei, nossa, é muito aperto, não vai dar mais. Aí ali eu tomei a decisão, que foi em julho, que eu ia tirar. E ainda foi o tempo ali de fazer exames, de fazer as coisas todas, né? Até que eu pudesse fazer essa cirurgia que seria marcada para as primeiras semanas de janeiro. Eu já estava desde o início do ano, do ano passado, quando esses sangramentos começaram mais fortes, eu precisei retomar todo o uso dos hormônios. Eu estava já num processo assim de cuidados com a acupuntura também. Eu tenho um médico de medicina tradicional chinesa também muito bom, porque eu sempre gosto de integrar. Eu tenho meu médico da alopatia, em quem eu confio, com quem eu faço esses tratamentos, e o médico também da medicina tradicional chinesa. Eu utilizo outras coisas também que fazem sentido para mim, mas eu fui ali para o caminho da acupuntura e a gente foi vivendo uma preparação para chegar nesse momento da cirurgia. Então, eles falam da nutrição do sangue, né? Nutrir o sangue para que a gente possa passar por uma cirurgia e não ficar tão exposto, por exemplo, a perdas sanguíneas durante a cirurgia, né? Você consegue atravessar aquilo com mais força, melhor. Eu fui me tratando ao longo de um ano e eu comecei também a viver uma proposta muito interessante de significação do que é retirar o útero.
E isso, gente, é muito importante. Muitas mulheres têm me perguntado sobre isso, e é por conta dessas mulheres, né, de estar a serviço, colocar a minha vida a serviço, o meu testemunho a serviço do que eu vivi, dessas mulheres que às vezes vão precisar tirar o útero. E eu vivi essa situação, e, novamente, não como uma receita pronta, mas um compartilhamento com vocês. Esse meu acupunturista, que é daqui de Brasília, com quem eu fiz a live que eu mencionei para vocês a respeito de o olhar da compaixão para os sintomas físicos, o nome dele é Henrique Afonso, ele começou a me tratar e falar assim: começa já, Dani, a imaginar que você foi para o centro cirúrgico, que você está se despedindo, né, do seu útero, que você está vendo todos os seus outros órgãos, olhando para ele, aquele que se colocou como esse para-raios, né, com amor, agradecendo esse útero, né, que puxou tudo para ele ali. Então, eles todos se despedindo dele com dignidade. Se veja ali, né, no centro cirúrgico, você se harmonizando com aquele ambiente. Eu também faço uma prática, gente, que se chama Cosmic Power, que é uma prática da Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, que são práticas de meditação, práticas posturais, práticas de sorrir também, né, para que a gente possa ir trabalhando o nosso subconsciente por meio dessas novas posturas de meditação, respiração e o sorriso. Com a postura correta, a gente aprende a ressignificar determinados programas que estão lá rodando no seu subconsciente, às vezes de outras gerações, né? Você fazendo esses exercícios é como se você escrevesse um novo programinha em cima deles, algo novo a gente vai criando ali. E eu fui me dedicando, né? Me preparando para essa cirurgia, fazendo as visualizações, fazendo as meditações e as acupunturas. Então, eu não fui para a mesa de cirurgia esperando me livrar do meu útero e, pelo amor de Deus, tira isso de mim, não quero isso. Eu fui de um outro lugar, que eu já estive nesse lugar de querer me livrar, né? Mas veio de um lugar de muito obrigada pelos meus filhos, pelos 3 filhos maravilhosos que eu tenho. Muito obrigada por me ensinar a ser mulher. Muito obrigada por me ensinar a força dos ciclos, por me ensinar a me fechar quando eu não estiver me sentindo segura, a dizer não quando eu não quiser dizer, o sim, que tantas vezes a gente diz sim sem querer, né? Então todos esses sintomas foram me ajudando a encontrar esse não, esse limite, esse interdito, porque talvez fosse isso que eu precisasse viver. E também, se não fosse algo fatalista, Daniela teria que viver isso, a minha programação evolutiva. Foi assim. E eu procurei tirar o melhor disso, né? De conseguir utilizar esses sintomas também para encontrar os meus contornos, os meus limites, o meu sim, o meu não. Né? Até que chega um momento que a gente fica tão segura e confortável no nosso não, que a gente pode começar a aprender a dizer sim. Que a gente pode começar a fluir, né? Então, eu fui agradecendo ao meu útero por todos esses ensinos, por tudo que a gente viveu, por ele ter segurado esses 2 meninos quando eu estava lá no meio daquela situação em 2010, que eu tive a hemorragia intensa. Ele segurou os 2, né? Nutriu os 2 até chegar com 7 meses e meio, quando eles puderam nascer. Então aí hoje 2 galalau com 12 anos de idade. Então, eu comecei a olhar para o meu útero, sim, de joelhos, sabe? De gratidão por ter segurado isso tudo, por ter puxado essas energias para você, e agora você pode descansar. E eu também continuei visualizando não só a ida para o centro cirúrgico, o contato com as anestesias. Eu fazia o Cosmic Power respirando e meditando e me harmonizando com as anestesias, me harmonizando com o médico, me harmonizando com a equipe do hospital. Eu fui fazendo isso. Então foi interessante que quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu já tinha passado pela cirurgia várias vezes, né? Assim, já tinha significado aquilo, então eu só cheguei lá e fiz, porque havia ali, gente, uma carga emocional muito difícil, né? E também
Quando eu pensava em me despedir do meu útero, eu pensava em agradecer e deixar ele descansar. Falar, olha, você foi longe demais, você fez tudo por mim, né? E aí a gente pode devolver esse útero para a terra como se fosse uma semente que vai ser plantada ali, né? Que vai voltar para a terra de alguma forma, porque esses órgãos depois, às vezes, alguns deles são incinerados, alguns deles vão para a biópsia, mas de alguma forma eles vão retornar para a terra, nem que seja por meio de cinzas, nem que seja... Eu não sei, eu nem quis saber como que era, mas eu sabia que isso de alguma forma ia retornar, né, para o planeta, para a mãe divina natureza, para que ela pudesse ressignificar essa energia e isso se transformasse numa nova vida, numa semente para algo novo, né? Então, foi um lugar de um olhar muito profundo, muito silencioso e muito sagrado. Eu compartilhei com pouquíssimas pessoas isso, meu marido acompanhando isso tudo comigo, o meu acupunturista, né? E a Renata Pinotti também é uma pessoa com quem eu conversei bastante, outras amigas minhas, a Larice, mas quem ia me acompanhar nessas cirurgias, como a Márcia falou assim, uma pré-cirurgia espiritual. Era algo muito íntimo, muito profundo, muito meu. E eu estava aqui, trabalhando, fazendo minhas lives, fazendo meus cursos, meus lançamentos, vivendo minha vida, cuidando dos meus filhos, cuidando de tudo e vivendo essa profunda dimensão interior para me preparar para voltar para o centro cirúrgico. E aí, isso estava marcado para o início de janeiro. Só que aí, os 2 médicos que eu tenho que me operar, não só esse meu médico que me operou lá atrás, ginecologista, mas também um outro médico porque eu tinha uma suspeita de ter endometriose no reto, implantada no reto, e talvez eu tivesse que fazer uma ressecção do intestino, corta um pedacinho do intestino e cola de novo, né? E costura de novo. E tirar essa parte que estaria com endometriose. Então tem que ter um médico específico que faz isso, que é um cirurgião geral com essa especialização. Isso era o meu grande medo, né? Precisar passar por isso. Algumas mulheres saem dessa cirurgia tendo que usar aquele... esqueci o nome, gente. É tipo um saquinho mesmo que fica, né, pós-cirúrgico com as fezes. É um negócio muito tenso, muito difícil. Mas algumas mulheres passam por esse tipo de situação. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que tiver que ser, vai ser. E eu vou para lá. E sempre muito, muito, muito conectada com Deus também. Eu sou uma pessoa de muita fé e falei, vou passar por isso, né? Ostomia, colostomia, isso. Enfim, vou passar por isso com a maior inteireza que eu puder, com o maior cuidado e autocuidado que eu puder. E essa cirurgia, esse médico, esses 2 médicos não conseguiam juntar as agendas dele e eu ainda decidi fazer a cirurgia com robótica. Aliás, mulheres, quem precisar passar por esse tipo de procedimento, de fato, né, com essa decisão consciente tomada, informem-se sobre robótica, porque fez toda a diferença para mim. Toda a diferença para mim. Sabe, realmente foi um outro nível de cirurgia, uma recuperação que eu não senti nada de dor, eu fiquei só com a barriga um pouquinho estufada, né, porque eles injetam um gás para que eles possam usar ali os braços do robô, enxergar com mais clareza, com mais distanciamento. Enfim, quando eles me ligaram falando que eles finalmente iam marcar, já estava em fevereiro, e o que eu percebi? Que a cirurgia havia sido marcada exatamente para a mesma data que eu tinha vivido a quase morte lá em 2010. Quando eu me dei conta disso, que eu falei, não é possível, né? Eu ia operar na primeira semana de janeiro, dezembro, janeiro, e foi parar e ser marcado, os médicos obviamente não sabiam de nada, no mesmo dia que eu tinha vivido aquela história lá de trás. Eu entrei em pânico, eu fiquei apavorada e só tive coragem de falar em voz alta que eu tinha percebido isso pro meu marido. E eu falei, você tem noção que eles marcaram pro mesmo dia? E eu, assim, gente do céu, eu tava com muito medo, muito mesmo. E aí, eu olhei pra ele e falei isso, ele com a maior naturalidade virou pra mim e falou assim, pois então aproveita,
porque vai ser um fechamento daquele ciclo para você. Ele ainda usou a expressão ciclo. Você vai aproveitar e fechar aquele ciclo lá de trás. Vai fechar com chave de ouro no mesmo dia. E eu, com os olhões assim, apavorada, mas eu ouvi o que ele disse. Eu falei assim, deve ser. E aí eu fui me trabalhando mais ainda, fazendo mais meditações, mais respirações, até que chegou o dia da cirurgia e eu estava focada, centrada. É lógico que eu estava com um pouco de receio, né, e de medo, mas eu estava muito focada, muito confiante. E fui e fiz, e graças a Deus tudo correu bem. Foi uma cirurgia muito extensa. Além do útero, foi preciso tirar também o ovário esquerdo com a trompa esquerda. Eu já não tinha a trompa direita da tubária, né? Eu só fiquei com o ovário direito, eu ainda tenho o ovário direito. Mas precisou também tirar o colo do útero, precisou mexer bastante também no ureter e não precisou mexer no reto. O reto estava limpinho, tranquilo, que foi assim, né? A primeira coisa que eu falei quando eu acordei precisou mexer no reto? E as pessoas, não, né? Eu fiquei muito, muito, muito feliz com isso. E aí, foram os dias seguintes que eu não estava entendendo por que eu estava tão apavorada. Eu já tinha passado pela situação, eu já tinha operado, eu já tinha me despedido com toda a dignidade, com toda a tranquilidade do meu útero, né? Com toda a gratidão, e eu estava apavorada. E aí, só agora, recentemente, tem umas 2 semanas pra cá, quando eu tava no Rio agora com as minhas amigas, que caiu essa ficha pra mim. Que eu estava com receio, né, assim, durante 2 semanas seguintes, com muita atenção. Eu só fui descansar mesmo com umas 3, 4 semanas, que foi também o trauma lá de trás, que eu não sabia se eu ia perder os outros 2 bebês ou não. E que eu fiquei ainda internada há muito tempo, na iminência de ter novos abortos, 1 ou 2, o que fosse que podia acontecer. E isso só foi cair a ficha agora. E a gente começa a entender, gente, a extensão de um trauma. Trauma não é brincadeira. A gente vive isso no corpo. Tinha alguns momentos, algumas horas assim depois da cirurgia, que eu já estava em casa, que eu entrava como se fosse uma viagem no tempo. É como se eu voltasse lá para trás, naquele 2010, e ficasse, o que vai acontecer agora? Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E eu não estava sabendo o que era. Agora eu entendo que era a iminência de perder um dos bebês ou ter um aborto também, né? Novos abortos. E, obviamente, a segurança foi chegando. E nesses momentos que eu tinha essa confusão entre o trauma e o momento presente, o que eu fazia? Muita prece. Eu fiquei assistindo muito o The Chosen, porque saiu... Não sei se você sabe o que é o The Chosen, gente. É uma série que mostra a vida de Jesus, que eu gosto muito da vida de Jesus de Nazaré. Eu já estudei por diversas diferentes religiões e filosofias. E quando eu estava passando por esse aperto, foi justamente entre dezembro e janeiro que eles soltaram os últimos episódios da 3ª temporada. E a 3ª temporada traz exatamente a história de uma mulher que perde um bebê, a história de uma outra mulher que passa 12 anos sangrando, que foi exatamente o meu período de 12 anos com endometriose, né? Não tendo sangramentos, porque eu fiquei com o chip, mas com essa experiência, né? E aquilo elevou a minha fé de um jeito, então eu me agarrei, sabe? Na boa alimentação, no descanso. Nesse período, que foi exatamente no período do carnaval, eu deixei prontos 20 dias de posts aqui, que eu tinha deixado antes para a equipe que me ajuda de marketing digital, a postar aqui, para que eu pudesse ficar bem recolhida. Fiquei sem postar stories, eu passei entre 15 e 20 dias, eu comigo, né? Meu marido, nossos filhos, a família, os amigos que estavam sabendo, que foram me acompanhando, e eu fui orando, meditando, me alimentando bem e atravessando aquele lugar, daquele trauma lá de trás. Então, gente, se você parar e pensar, Dani, é só um sintoma, é só um órgão, eu digo para vocês, é muito mais que isso. Talvez uma dor transgeracional
da minha mãe e da minha avó que precisaram tirar, ou que veio lá de trás, ou para quem acredita em outras vidas, talvez histórias minhas pretéritas, a nós não é dado saber, né? Esse grande mistério, mas o tanto que eu precisei aprender a lidar com essa doença, com esse sintoma, com o meu sim, com o meu não, com quem que eu quero por perto de mim nessa hora, o que eu preciso colocar limite para poder atravessar isso melhor, o que eu preciso comunicar para conseguir viver isso de uma maneira mais tranquila. Então eu fui desenvolvendo níveis dentro de mim em função dessa situação que me trouxeram um grande crescimento pessoal, espiritual e relacional, sabe? Então, quando eu digo para vocês aqui útero, né, sintomas, depois os sintomas me levaram a essa reconexão com a natureza, com os ciclos, me levaram a me conciliar com a minha história, com o meu feminino, né? Equilibrar um pouquinho o meu masculino que estava acelerado demais, baixar um pouquinho o volume dele, agradecendo a ele também por aqueles aprendizados da aceleração, mas voltando um pouquinho, fala, calma, descansa, né? Encontrando a presença de outras mulheres para poder encontrar o meu feminino sagrado, encontrar o sim no meu corpo, né? Depois a despedida do útero, a despedida desse processo talvez tão antigo, talvez de gerações, a despedida do trauma, a despedida dos assuntos difíceis, né? Agora isso se completou, eu posso tomar todo esse aprendizado para mim e poder seguir a minha vida adiante, né? E encontrar a vida numa nova oitava, né? Numa nova espiral. A gente tem as oitavas, quando a gente aumenta a oitava numa música, a gente dá uma subida e encontra uma nova expressão de vida, né? Uma ampliação. Então, agora eu tô com mais ou menos 2 meses, né? Após a cirurgia, eu já me sinto muito bem. E agora eu tô trabalhando no meu recondicionamento físico, porque eu fiquei mais de 1 ano em função dessas limitações, sem conseguir malhar, sem conseguir realmente ter uma vida ativa, tranquila. Então eu tô voltando com caminhadas, quero voltar também a fazer musculação, me cuidar, né? Tô tomando bastante sol, tô procurando viver essa liberação, mas com um lugar muito precioso no meu coração, tanto para essa experiência quanto para o meu útero, até porque eu ainda tenho endometriose, não é porque eu tirei o útero que, 98% da endometriose está lá, mas eu ainda tenho implantações que eles não conseguiram tirar tudo na cirurgia. Eu ainda uso um hormôniozinho mínimo que eu, com 6 meses pós-cirurgia, daqui a 4 meses a gente vai experimentar tirar para ver se meu corpo se adapta sem dor e se tá tudo bem, né? Então, o que aconteceu que eu quero contar para vocês, de muito interessante. Com 40 dias depois da cirurgia, eu retornei para o meu médico de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, e ele tinha me preparado até a semana anterior, né, da cirurgia. Eu estava indo 2 vezes por semana, realmente ele me ajudou nessa preparação, e com 40 dias pós-cirurgia eu voltei lá. E eu não sei se vocês conhecem a acupuntura, eles sentem os órgãos pelo pulso. Quando você vai fazer uma sessão de acupuntura, eles tocam o seu pulso, assim, o direito e o esquerdo. Eu não sei fazer, tá, gente? Mas eles tocam assim, ó, e eles falam, você tá com a energia estagnada no fígado, o seu fígado tá um pouquinho estagnado, o seu rim tá isso, tá aquilo, o seu útero, ele tá, nossa, tá paradinho aqui, não tem nenhum sinal de vida. Eu sempre escutava, né, essas falas lá antes da cirurgia. Com 40 dias, eu voltei lá nele. E aí ele foi tocar o meu pulso para sentir, e ele falou assim, Daniela, olha que curioso, seu útero tá, como é que chama? Seu meridiano do útero tá cheio de vida. Tá bombando aqui, tá super forte, cheio de energia. Por quê, gente? Porque a gente tem também os órgãos energéticos, que eles ficam com a gente, de alguma maneira, né? E naquele ano inteiro anterior,
ele não estava conseguindo sentir o meu útero e muito menos, né, senti-lo bem. Ou ele estava muito estagnado, ou ele estava muito acelerado. Tinha um grande desequilíbrio e a gente, inclusive, trabalhou para deixar ele mais desligadinho, né, mais devagar, para que não sangrasse tanto naquele momento ali que eu estava me preparando para a cirurgia. Então, 40 dias depois da cirurgia de retirada do útero, a gente pôde sentir esse útero cheio de vida e ele fisicamente não estava mais lá, né? E eu tenho ido uma vez agora a cada 15 dias, antes eu estava indo 2 vezes por semana, agora eu só estou indo de 15 em 15. E ele disse, o útero continua muito bem, obrigada. E eu novamente fiquei super emocionada, né? Eu falei, poxa, que bom, né? Tem algo aqui que segue adiante. Por isso que eu coloquei no nome dessa live o E-Vida, porque a vida, ela às vezes segue adiante de uma outra forma. Então eu me sinto com esse útero, com esse ovário esquerdo, com essas trompas, de alguma forma elas estão aqui. Eu gosto de imaginar elas como se fosse um contornozinho dourado, assim, cheio de vida, porque elas estiveram comigo, estiveram lá. E de alguma forma, nem que seja a memória delas, né? Inclusive isso na ciência já é mostrado. As pessoas às vezes tiram um braço, tiram uma mão e eles sentem esse órgão invisível, né? Existe uma energia que fica ali, daquele campo que se formou na ressonância daquele órgão, que segue com a gente, né? E o meu tem estado, graças a Deus, cheio de vida e com certeza cheio da minha gratidão, né? Pelo que vivemos juntos, entre dores e sintomas e as situações mais diversas e os aprendizados que ficaram comigo, né? E era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Novamente eu digo, não como uma receita pronta, não como façam exatamente o que eu fiz, porque cada caso é um caso, cada sintoma é um sintoma, cada situação é uma situação. Mas eu senti mesmo de trazer isso. Sempre foi um assunto dificílimo para mim falar. Eu não suportaria falar disso antes. Inclusive, eu até fiz um testemunho para o pessoal do The Chosen, né, sobre quanto a minissérie me ajudou nesse período de extremo medo e pavor que eu estava vivendo, de estar atravessando o meu trauma, em que eu dou uma choradinha, porque essas coisas são muito íntimas, elas são muito viscerais, né? Muito profundas. No meu caso, envolveu a perda de um filho, um bebê, não a perda, mas a despedida, né? Porque ele segue no meu coração, assim como o meu útero também. Meu coração é um salão de festa, gente, eu vou falar. Pensa num salão amplo ali, né? Tem lugar ali. E eu abri lugar, abri espaço para isso. E aí eu falei, não, agora eu me sinto capaz de falar isso, de trazer esse testemunho para outras mulheres, né? E vou deixar gravada para que outras mulheres possam ouvir a minha experiência como um compartilhamento, né? E quem precisar de referências, por exemplo, da Renata Pinotti, que faz esse trabalho de reconexão com o feminino, tantas outras mulheres estão fazendo esses trabalhos de reconexão do feminino sagrado, de recuperação do contato com essa ciclicidade, com essa natureza interior, né? As dicas todas de Cosmic Power, de meditação, de oração. Todos nós temos diferentes recursos, né? Então, não se sintam sós. Quem precisar falar comigo sobre isso, eu estou à disposição. Eu respondo todo mundo no meu direct. Eu sou muito aberta, né? E muito, enfim, disponível, porque para mim esse é o sal da vida, tá em contato e a gente tá crescendo juntos, né? Então, quando eu falo aqui, eu também me sinto ouvida. E aí eu só consigo falar dessas coisas quando já floresceu a compreensão, né? Então, que essa compreensão sirva, esteja a serviço de vocês, dos seus sistemas familiares, das mulheres da sua família, né? Não se acusem, não se maltratem, não condenem os seus úteros. Ali tem história, ali tem razão, né? Um sintoma não vem por acaso. Ali tem um choro, um grito, uma possibilidade de escuta. O que eu posso escutar ali, né? Então, vejam além. Busquem auxílio. Tem a constelação familiar, tem muitos outros caminhos para que a gente possa olhar para esses sintomas com carinho, com respeito, com dignidade e sem julgamento, e junto com a ciência também, com o seu médico alopata, com quem for seu cirurgião, para poder atravessar isso com segurança, né? A gente vai somando essas competências
e vivendo a experiência, vivendo a travessia, tá bom? Um beijo para vocês, grata pela escuta, vou deixar aqui gravado e que essa live possa levar muito alento aos corações que estão passando por essa travessia de sintomas ou de necessidade de retirada do útero ou de ressignificação, né, de quem já viveu isso, tá joia? Fiquem com Deus, um beijão, bom restinho de feriado para vocês. Tchau, tchau.